Bom dia, queridos, que a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Vamos levantar nossa Bíblia bem alto, vamos falar juntos? Deus é bom, Deus é bom mesmo, o nosso Deus é bom demais, aleluia. Nós estamos no ano da família, então eu queria começar com uma perguntinha. Quantos aqui têm família e realmente gosta de estar com a família? Porque tem gente que tem, mas não gosta tanto assim de estar junto, não é verdade? Quem conhece alguém assim? Não precisa ser você, pode ser um parente. Por exemplo, um dia um marido falou assim: quando eu completei 25 anos de casado, ele estava com um amigo, aí ele falou assim: quando eu fiz 25 anos de casamento, eu levei a minha mulher para o Japão. Aí o amigo falou assim: nossa, e quando você fizer 50 anos? Ele falou: aí eu volto lá para buscar ela, ué. Que amor, né, gente? Ama tanta mulher que levou a mulher para o outro lado do mundo e deixou ela lá por 25 anos. Eu ouvi também uma de um genro. Um genro falou assim: a maior prova de que eu amo a minha sogra é que eu comprei uma casa para ela. Puxa, onde? No Alasca. Então a gente vê que esse genro ama a sogra assim, de forma dupla, né? Ele quer ver a sogra longe e gelada, né? Esse é o ano da família. Então isso significa o que para você? O que vem à sua mente quando nós falamos aqui, culto após culto, que esse é o ano da família? O que vem na sua cabeça? O quê? Restauração. Fala, irmã. Comunhão. Salvação. Sabe o que vem na minha cabeça quando eu penso que esse é o ano da família? Que até o fim de 2019, até o fim, até o último dia desse ano, nós vamos orar e nós vamos clamar e nós vamos nos ajoelhar e nós vamos chorar e nós vamos buscar a Deus. Me vem à cabeça 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. O que vem à minha mente é que até o final desse ano nós vamos orar de todo o coração para que Deus faça algo novo nas nossas famílias. Amém? Eu não tenho dúvida aqui no meu coração de que muitas famílias aqui da Renovada, para muitas, não é para algumas, quando a gente fala nessa questão da família, me vem isso à mente, de que para muitas famílias aqui da Batista Renovada, 2019 será o ano mesmo da restauração. Eu consigo visualizar isso no final do ano aqui, no nosso culto da virada, no dia 31, eu consigo ver famílias subindo aqui para contar o que Deus fez nesse ano de 2019. Para muitas famílias, esse ano será o ano da libertação, será o ano de uma transformação, será o ano da cura, será o ano, quem sabe, de um novo começo para a sua casa, para o seu casamento, para o relacionamento com seus filhos. Então, queridos, esse é o ano da família. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre esse assunto. Na minha última mensagem, nós pregamos sobre família. Hoje eu quero falar outra vez sobre esse assunto. O tema que nós vamos trabalhar hoje é esse. Você pode falar comigo para você guardar no seu coração aí? Vamos juntos? Recuperando a saúde emocional da família. Esse é o nosso tema, recuperando a saúde emocional da família. Abra sua Bíblia aí, por favor, lá no Novo Testamento. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 15 de Lucas. Lucas 15. Novo Testamento, Lucas capítulo 15. Eu não vou ler todo o capítulo, mas nós vamos trabalhar hoje alguns versículos aqui dessa conhecida parábola do filho pródigo, o filho que foi embora, que gastou tudo que tinha, que dissipou todos os seus bens. Mas antes da leitura, eu quero deixar aberto aí Lucas 15.
Eu quero começar a mensagem de hoje, então, contando para vocês a fábula da escova de dente. Conta-se que um dia a escova de dente, que você tem lá na sua casa, e eu tenho também na minha, conta-se que um dia a escova de dente entrou numa profunda crise existencial. Então vamos lá. Pensa numa escova de dente triste, abalada, deprimida, frustrada com a vida. Ah, meu irmão, a escova de dente entrou numa profunda crise existencial. E aí ela começou a chorar, começou a se lamentar. E o que ela fez? Quando a gente está triste ou está deprimido, não demora muito, a gente busca ajuda. E aí a escova de dente não fez diferente. Ela foi buscar ajuda. E quem foi que ela buscou? Ela buscou o seu amigo de banheiro, papel higiênico. Papel higiênico, sempre bem-humorado, sempre feliz. Afinal, a vida dele é muito alegre, né? E feliz. Então, o papel higiênico, ele olhou para a escova e falou: minha amiga, o que está acontecendo? Por que você está triste assim? Abre o seu coração, fala comigo. E aí a escova de dente falou: papel, eu estou triste, eu estou mal, eu estou muito mal, eu estou frustrada, eu estou desapontada com a vida, eu estou mal. E o papel higiênico falou: mas o que está acontecendo? Fala comigo, sou seu amigo, fala. E aí a escova de dente falou: papel higiênico, eu tenho uma coisa para te falar. Eu, escova de dente, descobri que as pessoas não me amam. As pessoas elas não ligam para os meus sentimentos. Eu descobri que as pessoas só me usam. As pessoas dessa casa, elas só me usam. Aí o papel higiênico já estava olhando assim para ela. Ele falou: você, escova de dente, está falando para mim, papel higiênico, que as pessoas só te usam. Você acha que é só com você que acontece isso? Mas o que mais? Desabafa, fala comigo, o que está acontecendo? Então, papel, eu cheguei à seguinte conclusão, depois de pensar, depois de analisar, eu cheguei à conclusão de que eu, escova de dente, tenho um emprego pior desse mundo. Não tem alguém que tenha um emprego pior do que o meu. O papel higiênico já estava bravo assim, olhando para ela. O que é escova? Eu descobri, papel, que eu tenho o emprego mais deprimente desse mundo. O papel higiênico não aguentou, gente. Ele levantou a mão e falou: pode parar. Eu ouvi direito? Você está falando que você tem o pior emprego desse mundo? Ô, escova, você não sabe o que é emprego deprimente nesse mundo, minha filha. Você não tem noção do que é um emprego deprimente. Você não sabe o que você está falando. Fala besteira não, filha. Não fala besteira não. Aí ele começou a falar: eu, papel higiênico, eu nem te conto, eu passo por cada uma, minha filha. Mas você não tem ideia do que eu tenho que suportar nessa vida, escova de dente. Você não tem ideia da situação que eu passo. E depois tem outra, sabe, escova? Você está reclamando aí, mas o povo te usa e no dia seguinte as pessoas te procuram de novo. A papel higiênico falou: comigo não. As pessoas me usam uma vez. E depois nunca mais querem me ver na vida. E aí o papel higiênico já estava descontrolado. Ele falou assim: então, para com essa conversinha de que você tem o pior emprego do mundo. Porque quem tem o pior emprego do mundo sou eu. E aí foi o papel higiênico que mergulhou numa profunda crise existencial. E depois de ouvir essa historinha, essa fábula, eu cheguei à seguinte conclusão: por pior que seja a sua situação, vamos falar junto? Por pior que seja a sua situação, sempre haverá alguém vivendo algo pior que você. Olha que coisa linda, meu irmão. Olha que coisa terrível, né? Por pior que seja a sua situação, sempre haverá alguém vivendo algo pior que você. Mas algo terrível aconteceu comigo. Ok. Algo terrível aconteceu com você, mas você precisa entender essa realidade. Nesse exato momento da vida, em algum lugar do mundo, tem alguém vivendo uma situação ainda mais terrível do que a sua. Então olha para o seu vizinho e fala assim: para de reclamar então. Não adianta a gente reclamar. Chega uma hora que a gente chega a essa conclusão: não adianta reclamar. A vida é assim, gente. A vida, vamos parar de espiritualizar também tudo na nossa vida.
né? Tem gente que acha que é um espírito flutuante nessa terra. Não, você ainda tem um corpo. Você ainda está aqui nessa terra. Você é um cidadão do céu, mas você não deixou de ser um cidadão dessa terra. E a vida é assim mesmo. Tem hora que a vida nos trata bem. Tem hora que a vida nos surpreende positivamente. Você fica, puxa, que legal, que coisa boa que aconteceu. Mas tem hora que a vida não é boa, não. Tem hora que a vida nos dá uma rasteira. Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagine que você tenha um grande amigo ou uma grande amiga que você... seu melhor amigo, sua melhor amiga, daquelas que você leva para casa, daqueles que você sai sempre, está junto e tal, e você tem essa pessoa até mais do que um irmão, até mais do que uma irmã, mas de repente acontece algo inesperado. Esse seu grande amigo, essa sua grande amiga trai você, faz algo absurdo. Como é que você vai se sentir? O seu chão desaparece, o seu mundo desaba. Você entra num estado emocional terrível. Você fala, mas ele não podia ter feito isso comigo. Eu esperava isso de todo mundo, menos dela. Não podia ter feito isso comigo. Seu mundo desmorona. E aí você, com uma escova de dente, você entra numa crise existencial, você fica triste, você fica deprimido. Mas chega uma hora que você tem que fazer uma escolha. Chega uma hora que você tem que decidir. O que é que você vai fazer? Você vai ficar o resto da vida chorando por causa dessa traição? Não, mas você não tem ideia do que aconteceu comigo, meu mundo acabou. Ok. Não, meu amigo não podia ter feito o que ele fez, ele destruiu a minha vida. Ele não deveria ter feito, mas ele fez. E agora? Agora você tem que decidir. Você vai ficar eternamente lamentando essa dor, essa traição. Você vai mergulhar naquilo que a gente chama de o círculo vicioso da tristeza, que gera a depressão, que gera a murmuração, que gera o vitimismo, que gera a autopiedade. Ai, mas olha, eu não merecia isso não podia estar acontecendo comigo. E você fica triste, você fica deprimido, e você fica se vitimizando, e você fica tendo pena de si mesmo. E a gente não sai mais desse círculo vicioso. Tem muita gente assim. Eu estou dando um exemplo de relacionamento, mas talvez isso possa acontecer em qualquer outra área da sua vida. Algo ruim aconteceu, e aí a gente, sem perceber, a gente entra nesse círculo vicioso. Isso é uma escolha. Ou você pode escolher, apesar da traição sofrida, se recompor, apesar da dor, do sofrimento, se erguer, seguir em frente, crendo que Deus tem algo bom preparado para você. Então, eu me lembro, por exemplo, do povo de Israel, quando saiu do Egito. Se você ler Êxodo, todo o livro de Êxodo ali vai mostrar essa trajetória, mas especialmente o capítulo 15 de Êxodo, vai nos mostrar um momento em que o povo de Israel estava andando no deserto já há 3 dias. A Bíblia diz que há 3 dias aquele povo, talvez 2 milhões de pessoas aproximadamente, um pouco menos, um pouco mais, eles estavam andando no deserto e não encontraram água. Já imaginou? 3 dias sem beber água? Homens, mulheres, crianças, velhos, acabou a água, todo mundo morrendo de sede, 3 dias sem água, mas a Bíblia diz que de repente eles chegaram num lugar chamado Mara. Está lá em Êxodo 15. E aí quando eles chegaram em Mara, o povo ficou feliz, porque a Bíblia diz que havia água em Mara. E aí o povo ficou, oh, glória a Deus, que bom, vamos beber água e tal. Mas quando o povo correu para as fontes de Mara, a Bíblia diz que houve uma profunda decepção, uma profunda tristeza, uma amargura tomou a alma daquele povo, porque a Bíblia nos mostra que as águas de Mara não eram potáveis, não eram próprias para o consumo humano. E a Bíblia diz que o povo então, está lá em Êxodo 15, o povo começou a lamentar, entrou no círculo vicioso. Eles já estavam mal, porque há 3 dias não estavam encontrando água, mas tinham esperança de encontrar. Não, Deus nos tirou do Egito, Ele não vai deixar a gente morrer de sede no deserto. Ah, não vai mesmo, encontramos água em Mara, Deus é bom, Deus é maravilhoso, vamos beber as águas que Deus preparou para nós. E quando eles foram beber essas águas, as águas eram amargas, eles cuspiram a água,
E aí o povo entrou no círculo vicioso da tristeza, da angústia, da autopiedade, do vitimismo. Nós vamos morrer e acabou. Por que Deus nos tirou do Egito para a gente morrer aqui de sede e tal? E a Bíblia diz que o povo entrou numa profunda crise espiritual, emocional. Porém, o texto nos mostra, e que o povo de Israel não sabia naquele momento, é que aproximadamente a 10 quilômetros à frente, apenas 10 quilômetros à frente, existia um lugar naquele deserto chamado Elim, E-L-I-M, Elim. E o texto nos mostra que Elim era um lugar de 12 fontes de água boa, água potável, e 70 palmeiras. Ou seja, apenas 10 quilômetros à frente, Deus já tinha preparado no meio do deserto um oásis para o seu povo. Mas como o povo ficou muito tempo se lamentando e chorando as águas amargas, o povo demorou para alcançar esse lugar de refrigério que estava logo à frente, apenas 10 quilômetros. E olhando esse texto, gente, e pensando na cura emocional que todos nós precisamos, eu penso que essa manhã é uma manhã de escolha, é uma manhã de decisão. Eu não sei qual é o sofrimento, eu não sei quais são as águas amargas que você tem bebido, eu não sei, mas eu sei que hoje Deus nos trouxe aqui para nós. Eu também preciso fazer isso, eu sei que você também precisa, acho que não tem exceção aqui, todos nós precisamos fazer uma escolha. Vamos continuar lamentando e chorando as águas amargas? Mas isso não podia estar acontecendo comigo. Mas está acontecendo. Isso não poderia, mas eu sou servo de Deus. Eu também. E quem está do seu lado aí também é homem de Deus e mulher de Deus. E certamente muitos de nós já beberam ou estão bebendo águas amargas. Não adianta ficarmos chorando as águas amargas. Nós temos que fazer uma escolha. Vamos continuar assim, lamentando, chorando, tendo pena de nós mesmos, ou vamos nos levantar, nos recompor, buscar novas forças em Deus e seguir em frente, crendo que Deus tem preparado um lugar bom preparado para nós. Ele preparou, gente. Ainda hoje, Deus continua preparando oásis no deserto para o seu povo e para a sua igreja. Ainda hoje Deus faz isso por mim e por você, mas é uma escolha que nós temos que fazer. E aí, transportando isso para um contexto familiar, imagine, por exemplo, um pai e uma mãe emocionalmente saudável. O que é uma pessoa emocionalmente saudável? Um cristão emocionalmente saudável. É aquele cristão que, apesar das águas amargas, apesar das dores, do sofrimento, das tragédias, das perdas, dos imprevistos que a vida nos propõe, apesar de tudo isso, o cristão emocionalmente saudável é aquele cristão que ele assimila isso, ele tem aquele momento de baque, mas ele se levanta e ele diz: eu vou continuar andando com Deus, eu creio que Deus tem algo bom preparado para mim. Esse é o cristão emocionalmente saudável. As suas emoções podem ser abaladas, mas ele se levanta, ele fala: eu não vou ficar em Mara, eu não vou ficar aqui chorando eternamente. Deus não me tirou do Egito, Ele tem alguma coisa boa para mim. E ele vai andando, ele continua, o deserto não acaba, mas no meio do deserto, Deus prepara um lugar de refrigério, até que finalmente Ele nos leve para Canaã. Então esse é o cristão emocionalmente saudável. Pensa num pai emocionalmente saudável. Pensa numa mãe emocionalmente saudável. Aquele pai e aquela mãe que sofre reveses. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Eu tenho certeza que você já passou problemas e situações que os seus filhos nem imaginam que você passou. Porque você não compartilha, você não abre. Tem coisas que você abre, tem coisas que você nem fala, para não preocupar, para não entristecer, para não deixar a família... Quantas vezes a mãe chora silenciosamente, o pai também silenciosamente e tal. Agora, um pai emocionalmente saudável, uma mãe emocionalmente saudável, é aquele pai, aquela mãe que sofre os baques da vida, mas ele busca novas forças em Deus, ele se recompõe, ela se recompõe e ela segue em frente. E às vezes o filho, a filha percebe algumas dificuldades, alguns problemas, mas vê o pai e a mãe se recompondo, buscando novas forças em Deus e seguindo em frente.
Que tipo de filho ou filha você acha que um pai e uma mãe emocionalmente saudável vai gerar? Que tipo de filho você acha que ele vai gerar, que ele vai construir? Muito provavelmente, um filho também emocionalmente saudável. Uma filha que também vai ser emocionalmente saudável. Quando esses filhos enfrentarem as suas batalhas, quando eles tiverem que passar pelas suas perdas, pelas suas frustrações, eles não vão se perder com as perdas. Eles não vão se tornar pessoas frustradas com as frustrações. Por quê? Porque eles têm uma referência. Eles estão olhando para o pai, para nossa, minha mãe passou por isso, mas ela não ficou eternamente chorando. Ela se recompôs, ela buscou forças em Deus e Deus fez algo novo na vida da minha mãe. Eu vou fazer igual a minha mãe. Pais emocionalmente saudáveis vão gerar filhos emocionalmente saudáveis. Amém? Agora, o contrário também é verdadeiro. Pais emocionalmente doentes e que se recusam a sair de Mara e que ficam lá chorando o tempo inteiro. Nós vamos ter momentos, irmãos. Eu não estou aqui pregando uma mensagem utópica, eu não estou aqui falando vendendo ilusão para você. Nós não somos uma igreja assim. Há pastores e igrejas que pensam diferente, nós respeitamos, mas nós não concordamos. Há muitos líderes por aí que vão dizer, olha, você tem todo o poder, você tem toda a autoridade, se Cristo está com você, isso não pode acontecer, determina, profetiza e fala. Não é por aí. Há situações que mesmo você orando e profetizando e determinando e sendo homem e mulher de Deus, você vai passar. Você vai passar. Não entre nisso porque senão você fica louco. Senão você pira. Mas olha, aquele pastor falou que Cristo está comigo, então eu rejeito, eu não aceito. E você continua passando muitas vezes aquele problema. Imagine se Jó pensasse dessa maneira. Ele teria pirado, quase pirou, né? Mas ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. E talvez muitos pastores hoje iam falar para Jó, Jó, você não tem fé. Jó, você não está andando com Deus. Jó, você tem que determinar mais, você tem que ter mais fé. E Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Isso saiu da boca do próprio Deus. Então, há pessoas que pensam de uma maneira diferente, e nós respeitamos, mas não concordamos. De vez em quando, todo homem e mulher de Deus vai enfrentar crises prolongadas e profundas. Isso pode estar acontecendo com você. Você pode estar passando uma temporada em Mara. Você está bebendo as águas amargas. Mas você precisa crer que a sua história não termina nas águas amargas. Você precisa crer. Há um Deus que me tirou do Egito, que está me fazendo atravessar esse deserto e que tem preparado um lugar de refrigério no meio do deserto para mim. Eu só tenho que me recompor e falar, olha, essas águas foram amargas, mas eu não vou ficar aqui não. E você se levanta e continua andando no seu deserto. Elim está logo à frente. Há um lugar de refrigério preparado para nós. Imagina um pai e uma mãe que ele não tem essa força espiritual e emocional. Ele, não, meu Deus. Um pai e uma mãe emocionalmente instável, doente, que não se recompõe, que tipo de filho e filha vai gerar? Filhos que provavelmente terão sérios problemas emocionais. Problemas de inferioridade, de autoestima, de autoimagem. Filhos que vão sofrer. Por quê? Porque quando eles enfrentarem os seus desertos, o seu filhinho de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, você olha e fala, que gracinha, né? Meu filhinho, minha filhinha, ele vai crescer. E uma hora ele vai enfrentar os desertos dele. Ela vai enfrentar os desertos dela. E nesse momento, eles vão buscar referências. E eles vão olhar para o pai e para a mãe e vão ver, se o meu pai e minha mãe, olha, está lá desanimado, triste, não se recompõe, não busca novas forças em Deus. Ele tem o pai e a mãe como referência. Filhos, famílias inteiras que estão passando essas dificuldades e que não conseguem se recompor. Então, queridos, nós precisamos buscar em Deus forças para vencermos essas situações difíceis, que para um pode ser rápido,
Às vezes, quem já teve a experiência de estar sentado aí na cadeira, passando um problema já há muito tempo, e você está orando, a resposta não veio ainda, e você está aí na cadeira, e você vem para os cultos e busca a Deus, e clama a Deus, e jejua e ora, e você está firme aí na sua luta, mas a resposta ainda não veio. Aí sobe um irmão e uma irmã para dar um testemunho aqui, e ele começa a falar, e ele tem o mesmo problema que você, exatamente o mesmo problema, e Deus respondeu a oração dele em 15 dias, e ele fala, e eu fui curado, e eu fui liberto, e eu fui... E todo mundo aplaude a Deus, e você quietinho fala, ele foi curado em 15 dias, e faz 6 meses, 2 semanas e 3 dias, que eu estou passando essa luta. Quem já teve alguma experiência assim? De estar sentado aí, ver alguém contando uma coisa aqui, que é exatamente o que você está passando, e a pessoa foi curada, e você não foi. Como é que você se sente? Às vezes a gente, na nossa humanidade, Deus, mas o Senhor está fazendo isso na vida daquela pessoa, eu estou há tanto tempo assim, e às vezes as pessoas não têm muita sabedoria, as pessoas colocam de uma maneira, olha, Deus me curou porque eu tive fé. Aí você fala assim, então eu não tenho fé? Deus me curou porque Ele tem um propósito e um plano na minha vida. Aí você está sentado e fala, mas Deus não tem um propósito e um plano na minha vida? Não é? Isso acontece com todos nós. Mas é aí que você precisa crer. Deus de fato me ama. O Salmo 23 diz, estava conversando com a Dani essa semana sobre o Salmo 23, falando sobre a ideia do Salmo, o Senhor é o meu pastor, e a tradução é nada me faltará, mas no original o correto ali é que, não é que nada me faltará, é que o pastor não me faltará, e se ele estiver comigo, então ele não vai deixar que nada me falte, ele vai suprir, essa é a ideia, o Senhor é o meu pastor, e ele não me faltará. E aí você começa a perceber os vários contextos que o salmista vai falando, que ele vai viver nessa vida. Águas tranquilas, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Está falando do pastor. Então o pastor está presente nas águas tranquilas, o pastor está presente. Ele me guia pelas veredas da justiça. Mas e quando eu tiver que passar momentos difíceis? Ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam, é Ele que prepara uma mesa. Então, em algum momento, falta águas tranquilas para o salmista? Falta pastos verdejantes? Falta. Quando é que falta? Quando ele está no vale da sombra da morte. Quando ele está lá no vale da sombra da morte, ele não está nas águas tranquilas. Quando ele está atravessando o vale da sombra da morte, ele não está em pastos verdejantes. Mas o pastor que esteve com ele nas águas tranquilas e nos pastos verdejantes é o pastor que estará com ele no vale da sombra da morte. Então, quando nós entendemos isso, pronto, a gente começa. Esse irmão que está contando o testemunho, ele já saiu do vale da sombra da morte, ele está nas águas tranquilas e o Senhor está com ele. Eu ainda estou sentado, estou no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo nesse vale também, e vai chegar a hora que Deus vai me tirar desse vale. Então você começa a se tornar uma pessoa emocionalmente saudável, uma pessoa, um cristão que se recompõe das suas perdas, das suas tragédias, que se ergue e continua a sua caminhada, crendo que Deus tem algo bom para você. Dentro dessa visão, eu queria mostrar para você aqui em Lucas 15, rapidamente, você abriu a sua Bíblia aí, essa parábola, gente, tão conhecida nossa, tão linda, essa história linda que Jesus construiu, falando de um pai e 2 filhos, uma família que passou por crises também. Então eu queria observar rapidamente com os irmãos aqui 3 passos. Nós vamos observar aqui apenas 3 passos para recuperar a saúde emocional da família. Jesus constrói uma parábola, fala de uma família que está desestruturada. Um pai e 2 filhos que estão passando problemas terríveis, a família se desfaz, tem um filho que vai embora, tem outro filho que continua em casa, mas fica revoltado, é uma família que não está bem. Então o Senhor Jesus, dentro dessa parábola, Ele nos mostra alguns passos para nós buscarmos a restauração emocional da nossa família. O primeiro passo para recuperar a saúde emocional da família está no versículo 20. Acompanha aí, primeiro passo que Jesus nos mostra aí para recuperar a saúde emocional da família, verso 20. E levantando-se foi para seu pai.
Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Agora a parte B, eu quero que você preste bastante atenção. Vamos ler junto? E compadecido dele. O que é compadecido? Cheio do quê? De compaixão, de misericórdia, de amor. E compadecido dele, o que o pai fez? Correndo, o abraçou e beijou. Então, o que está acontecendo aqui nesse versículo? O filho que foi embora está voltando para casa. Como é que esse filho está voltando? Ele volta quebrantado, ele volta arrependido, ele volta reconhecendo seus erros e as suas falhas. E o pai está fazendo o quê? O pai está recebendo o filho. De que maneira que o pai recebe o filho? Jesus nos mostra aí. Compadecido dele, cheio de compaixão, diz o texto aqui, que o pai corre, o abraça e o beija. Então Jesus nos mostra aqui o primeiro passo para a gente resgatar a saúde emocional da família. Qual é o primeiro passo que o Senhor Jesus nos mostra? O toque afetivo. Pratique o toque afetivo como instrumento de cura. A primeira coisa que esse pai faz quando o filho volta, não dá sermão, não grita, não briga, não. A primeira coisa que esse pai faz, corre até o filho e o abraça e o beija. Isso se chama toque afetivo. Pratique o toque afetivo como um instrumento de cura para a sua família. Na última mensagem que nós falamos aqui sobre família, eu lembro que eu destaquei a questão do diálogo. Como o diálogo ele é fundamental dentro de uma casa. Uma família que não conversa é uma família doente. O silêncio dentro de casa, ele revela justamente a falta de intimidade, de proximidade que existe naquela família. Só que o Senhor Jesus, ele vai além disso. E ele nos mostra nessa parábola que ele construiu, que além do diálogo, há momentos na vida de uma família em que só palavras não resolvem. As palavras são fundamentais. Mas há momentos na vida de uma família que além da conversa, além do diálogo, precisa acontecer o toque afetivo. E correndo, diz o texto, o abraçou e o beijou. É o toque afetivo. A família moderna, ela não se toca. Talvez a sua família seja uma exceção, mas de modo geral, a família moderna não se toca. A família moderna se esbarra. Se esbarra. De vez em quando se esbarram na cozinha na hora de comer alguma coisa. Se esbarram no sofá. Ah, vai para lá, deixa eu sentar aqui. Ah, você está muito, fecha essa perna aí, menino. Alguma coisa assim. A família moderna se esbarra, porque cada um vive no seu mundinho particular dentro de casa. E aí, de vez em quando, se encontram na cozinha, se encontram na sala, se encontram em algum outro lugar. Essa é a realidade da família moderna. Quem tem mais de 40 anos de idade aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão, não é pecado não. Deixa eu ver. Você que tem mais de 40 anos de idade como eu, você vai se lembrar de que uma coisa muito interessante acontecia na nossa infância. O momento em que a nossa família, quando nós éramos crianças, um dos momentos em que a nossa família tinha mais comunhão e nem percebia. Era um momento de cura, era um momento de terapia familiar, e a gente nem percebia isso. Era o momento que acabava a energia dentro de casa. Você lembra? Quem tem mais de 40 anos? Acabava a energia. Aí, aquela escuridão. Naquela época não tinha tecnologia como hoje, celular, smartphone, porque às vezes acaba a energia, a pessoa ainda fica lá mexendo no celularzinho, né, no joguinho e tal, mas quando a gente era criança não tinha essas coisas ainda. Então o que acontecia naquela? Acabava a energia, aquela escuridão, o pai e a mãe rapidamente ia lá na cozinha, na gaveta, já estava tudo preparado, pegava a vela e o fósforo, que já deixava ali guardadinho. Né? O seu pai também falava assim, olha, se acabar a força, a vela está ali atrás, daquele armário. E aí você vai lá, pega a vela, acende. Aí o pai ou a mãe vira uma xícara, né? Despeja ali, bota a velinha ali. E aí você pega a xicrinha, você leva lá. Né? E aí ia para a sala ou ia para um quarto, um lugar da casa. E aí, o que acontecia com os outros membros da família? Ninguém quer ficar no escuro, né?
Aí todo mundo, vamos lá. Aí todo mundo ia lá, né? E a gente sentava, botava numa mesinha em algum lugar, puxava uma cadeira, um sofá, sei lá. A família ficava reunida à luz de vela. Ficava todo mundo ali. E aí 10 minutos, e 20 minutos, e 30 minutos, e a energia não voltava. O que acontecia? O pai ou a mãe começava a contar uma história da sua infância. Aí ele contava uma história. Aí o filho dava risada. Aí conta outra, pai, conta outra, pai. A mãe também, não acredito que a mãe fazia isso. Fazia, e aí contava uma, aí dava risada, aí abraçava, aí beijava, e a gente perdia a noção do tempo. E aí passava 40 minutos, 1 hora, as nossas almas estavam se encontrando, os nossos corações estavam se unindo, a gente estava se abraçando, a gente estava se beijando, a gente estava se aproximando, a gente estava se curando a solidão, curando qualquer sentimento ruim. A gente estava junto ali, a gente nem percebia. Aí depois de 1h30 que acabou a energia, voltava a força. E aí o que a gente fazia? Todo mundo levantava a mão e dava um grito. Êêê! E aí? Beijinho, beijinho, foi bom estar com você, brincar com você, beijinho, beijinho, que agora eu tenho que voltar para onde? Para o meu mundinho particular. Aí o filho vai para o canto dele, a filha vai para o canto dela, o pai, a mãe, cada um volta para o seu mundinho, até que aconteça a próxima queda de energia. Eu não sei não, mas eu acho que nós estamos precisando orar para que falte mais energia na nossa casa. Você sabia que o toque afetivo, ele previne contra sentimento de rejeição, solidão, depressão, inferioridade e baixa autoestima? Você sabia disso? Tem hora que a gente passa situações tão difíceis que palavras não resolvem mais, mas um abraço apertado ameniza muito a dor. Um beijo ameniza muito. Você fica ali abraçado, você só sente a mão do outro na sua mão. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. O beijo e o abraço desse pai, por que Jesus conta essa história? As palavras de Jesus são poderosas, irmãos. Jesus está nos ensinando lições profundas através de histórias. E Jesus ele constrói essa história para falar isso. O filho, ele foi destruído pelos seus pecados, pelos seus erros. E quando ele volta, o primeiro passo do pai para restaurar a alma do filho não é dar um sermão. O primeiro passo do pai é abraçá-lo, é beijá-lo. Isso foi o primeiro remédio para que a alma daquele filho começasse a ser curada, começasse a ser restaurada. Eu queria dar uma dica para você. Eu queria dar uma sugestão. Eu queria que você pensasse seriamente em praticar o toque afetivo lá na sua casa. Volta a praticar isso, intencionalmente. Intencionalmente. Eu queria, rapidinho aqui, eu queria fazer uma... de vez em quando a gente faz lá na nossa casa, a gente tem um aparelhinho lá que a gente comprou já faz muito tempo, que é um aparelho de massagem, né? Aí de vez em quando a gente coloca lá na tomada, e aí a gente faz uma sessão de massagem. Aí a gente fala, deita aí, mamãe. Aí a Dani deita lá, e aí a gente vem... E a Dani... Aí agora é minha vez. Aí eu vou lá, e aí o Samuel vem e aperta. Não, Samuel, aqui não. Aí é que ele aperta mais no lugar que... E aí a gente vai trocando, a gente faz uma sessão de massagem. Eu queria propor a você fazer uma sessão de massagem afetiva lá na sua casa. E eu queria em 1 minuto, eu queria... Mas como que é isso? Então eu queria mostrar para você. Eu vou precisar de um casal para me ajudar aqui. Rapidinho. Eu vou pedir para o Alexandre. Vem cá, Alexandre. O Alexandre e a Vanessa estão mais perto de mim aqui e foram premiados. Eu vou pegar... Cadê o banquinho? Aqui. Como que a gente faz essa massagem afetiva? O toque afetivo. Então o Alexandre e a Vanessa vão nos mostrar aqui. Tá tudo combinado, né, Alexandre? Tá nada, né? Então vamos lá. Eu vou pedir para a Vanessa sentar aqui primeiro, olhando para a igreja. Isso. Então, imagina que você, mulher, é a Vanessa. Oi, Vanessa. Obrigada. De nada, Vanessa. E você, homem, marido, é o Alexandre, tá? Então,
essa massagem afetiva, ela pode acontecer entre o casal, mas pode ser também com pais e filhos. Deve acontecer também entre pais e filhos. Então, como é que vai acontecer? Eu não tenho lá um aparelhinho de fazer massagem. Não tem problema, faz com a mão. Faz com as próprias mãos. Então, como é que você vai fazer? Pega um óleozinho, né, Alexandre? Você está falando, é. Pega um óleozinho lá de massagem e tal, e aí pede para a esposa sentar, e aí o Alexandre, ele passa o óleozinho e ele vai começar a fazer a massagem na esposa. Mas não é só uma massagem, é uma massagem afetiva. O que significa isso? Você vai unir o toque com as suas palavras. Então, enquanto estiver fazendo a massagem na esposa, pode marcar no relógio, marca lá 30 segundos. Você vai, a brincadeira é essa, estou fazendo a massagem na esposa, e em 30 segundos eu só vou falar coisa boa dela. Eu vou destacar as qualidades dela. Você tem sido uma esposa tão maravilhosa, e vai fazendo a massagem. Você tem sido, olha, a comida que você prepara para nós é excelente, é maravilhosa, e vai fazendo a massagem, 30 segundos, marca para mim, Dani, 30 segundos aí, o Alexandre vai nos dar uma ideia aqui, do que nós devemos fazer em casa, tá bom, Alexandre? 30 segundos aí, vai fazendo a massagem, vai destacando as qualidades da sua esposa, vai falando para ela. Meu bem, você é muito linda. Leva café para mim na cama todo dia. Cuida bem da nossa casa. Não é, né? Com plateia é mais difícil. Acabou? Essa é a ideia, certo? Ai, que benção. Acabou? Não, agora a gente troca. Agora o Alexandre senta, a Vanessa fica em pé, mesma coisa. E vai fazer. Mas olha, a gente está brincando aqui, claro, eles foram pegos aqui de imprevistos e tal. Mas imagine isso, o casal sabe a intimidade, né? E quantas vezes o marido faz uma coisa e a esposa não fala, né? Ou a esposa faz e o marido não... Às vezes está tão acostumado, faz o almoço sempre, faz o jantar. A gente nunca faz um elogio, é um momento de você fazer, é o toque afetivo. Você está tocando e ao mesmo tempo você está destacando qualidades verdadeiras. Não é para ser mentiroso também. Você já me levou para Paris. Não sei o quê. Às vezes não aconteceu isso ainda, pode acontecer. Mas não fica inventando coisas que o outro também vai, né? Coisas verdadeiras. Vamos ver agora um exemplo aí, Vanessa, de que a mulher pode falar para o seu marido. Vai fazer 30 segundos aí, Dani. Vai lá, Vanessa. Ai, Senhor da glória. Não, ele não é o Senhor, Vanessa. Meu bem, você é um ótimo marido, muito companheiro, ótimo pai. É um profissional também maravilhoso, que me dá muito orgulho. É isso aí. É isso, essa é a ideia. Obrigado, Alexandre. Valeu. Obrigado, Vanessa. É isso, gente. É coisa simples. Agora, você já imaginou você fazer isso também com seu filho? Fazer com a sua filha? Você vai lá, põe o menino lá e começa. Filho, papai está tão feliz que você tem se esforçado tanto. Eu tenho visto seu esforço na escola. Olha, filha, eu vi. Ninguém pediu nada. Você varreu a casa. Olha, você foi lá, passou o pano nos... A mamãe está feliz demais. Então, e a massagem afetiva. Agora, cuidado, é massagem afetiva. Não é para aproveitar e apertar, né? Então, o toque afetivo, ele cura a nossa alma. Amém, gente? Foi o que o pai do filho pródigo fez. Ele curou a alma do filho dele. Começou aquele processo de cura quando ele abraçou e beijou o filho dele. Vamos praticar isso na nossa casa. Amém? O segundo passo, se a gente observar bem aqui no texto, o segundo passo que Jesus revela aqui para curar ou para recuperar a saúde emocional da família, nós vamos encontrar no verso 21. Dá uma olhadinha aí no verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O que está acontecendo aqui? Verso 21. O que o filho faz? Pai,
pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E aí o pai vai lá e dá roupa nova para o filho, e vestes novas para o filho. O que está acontecendo aqui? Lá no versículo 20, aconteceu um toque afetivo, beijo e abraço. E agora? O que está acontecendo aqui? Perdão em família. Perdão em família. O segundo passo para recuperar a saúde emocional que Jesus mostra aqui: exercite o perdão dentro de casa. O filho, o perdão, tem dois lados. Quem erra, reconhece, e quem foi ofendido, dá uma nova chance. Esse é o perdão. Então, você vê que o filho, o que ele faz aqui? O filho reconhece o erro. Ele chega, o filho não chega falando assim: pai, eu saí de casa, mas a culpa é sua, porque o Senhor não me amava como deveria me amar. Pai, eu fui embora, passei um monte de problema, mas a minha família não tinha estrutura. Não, o filho chega, ele não culpa ninguém, ele bate no peito, ele usa a primeira pessoa do singular: eu, não é isso? Eu pequei, fui eu que pequei. Não foi o meu pai, não foi minha mãe, não foi meu irmão. Eu pequei contra o céu, diante do Senhor, não sou digno. Ele reconhece o seu erro, ele reconhece a sua falha. Ele não busca bodes expiatórios, ele reconhece. E o pai, a partir do momento que o filho reconhece o seu erro e a sua falha, aí vem o segundo momento aí do perdão. O pai oferece uma nova chance. Ô filho, né? Toma aqui uma nova sandália, toma aqui uma nova roupa, toma aqui um novo anel. Vamos reconstruir, vamos começar de novo. Então, o pai está dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Aí eu pergunto, por que o perdão ele é tão importante, gente, na família? Por que Jesus conta uma questão de perdão falando da família? Um pai e um filho se reconciliando. Por quê? Porque não existe família ideal. Esse é outro mito que tem que cair por terra. Assim como aquele primeiro que a gente falou aqui, que crente não passa luta, não passa problema, ou se ele está passando uma luta prolongada é porque ele não tem autoridade espiritual. Isso é mito. Isso é mito. Pode acontecer com todos nós. Também é um mito a gente achar que a família é ideal. Não tem marido ideal, não tem esposa ideal. Por que a gente se frustra tanto com a família às vezes? Casamento, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente idealiza. A gente idealiza. Você casa, mulher, achando que o seu marido é o marido. Não é? E vice-versa. Como seria o marido ideal? Na cabeça de uma mulher, como seria o marido ideal? É um marido que nunca ergue a voz para a esposa. Não é? O marido ideal é um marido que ele nunca ergue a voz para a esposa. É um marido que ele sempre é amável, ele sempre é respeitoso, ele sempre abre a porta do carro para você. Não é? O marido ideal. Ele sempre está perfumado, ele sempre está arrumadinho, ele nunca arrota na sua frente. Muito menos ele nunca faz um pum perto de você. Várias vezes na noite você ouve e vê o seu marido se levantando para ir ao banheiro. Ele vai, ele volta, ele vai e ele volta. E você fala: o que está acontecendo? Nada, meu bem, eu estou apenas me levantando para algumas flatulências, porque eu não quero te incomodar com o barulho nem com o cheiro. Esse seria o marido ideal. Mas existe marido ideal? Hã? É claro que não. Essas coisas acontecem o tempo todo na intimidade de um casal, pai e filho. Não existe marido ideal, também não existe esposa ideal. Eu queria que a minha esposa fosse assim, fosse assado. Não existe esposa ideal. Vamos derrubar esse mito. Por isso que tem que existir o perdão. Você casou com uma pessoa real. Pessoas reais são pessoas que falham, que têm limitações, que caiu a minha ilusão, caiu. Às vezes a gente fala esse tipo de... Não, na verdade, as pessoas são pessoas normais, que têm qualidades e têm defeitos. Por isso a gente tem que praticar o perdão. Tem hora que seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho vai fazer coisas que vai te magoar muito. E você tem que perdoar. E haverá momentos em que você vai magoar a sua família. E você também vai ter que ir lá pedir perdão.
Eu coloquei rapidinho aqui algumas historinhas, olha, que mostram como isso é real. Como a gente tem essas questões aí do dia a dia. O marido disse: minha esposa estava me dando dicas sobre o que ela queria ganhar de aniversário. A mulher dando dica para o marido: eu quero ganhar isso e isso. Aí ela me disse: amor, eu quero ganhar algo que vá de 0 a 100 em 3 segundos. Então, eu comprei uma balança para ela. Aí a briga começou. Se fosse um marido ideal, o que ele compraria para ela? Algo que vai de 0 a 100 quilômetros? 0 a 100, tirou lá, como que é? De 0 a 100 em 3 segundos? Uma Ferrari. Mas ele não é um marido ideal, então ele comprou uma balança. E aí a briga começou. Aí a mulher tem que perdoar. Mas a mulher também falha. A mulher também comete equívocos. O casal estava sentado numa mesa em uma lanchonete. O marido ficou olhando para uma moça bêbada que balançava seu drink enquanto estava sozinha numa mesa próxima. A esposa perguntou: você a conhece? Porque ele estava olhando para a mulher que estava bebendo, né? Aí ele falou assim: claro, ela foi a minha namorada. E eu fiquei sabendo que logo depois que a gente terminou, ela começou a beber e não parou nunca mais. Olha o que a mulher dele falou: meu Deus, quem pensaria que uma mulher poderia ficar celebrando por tanto tempo? Aí a briga. E a última historinha aqui que eu pus para vocês, ó. A mulher está se olhando no espelho do quarto de dormir. Ela não está feliz com o que vê. E diz para o marido: ai, bem, sinto-me horrível, pareço velha, gorda, feia, eu realmente preciso de um elogio seu. O marido então elogia: querida, sua visão está perfeita. Ela estava olhando no espelho, né? Aí a briga começou. Então essas historinhas só nos mostram que, por favor, vamos parar de idealizar. Você tem filhos reais, você tem pais reais, você tem marido real, esposa real. Não idealize. Tem hora que vai acontecer os erros. Por isso precisa acontecer o perdão. Jesus constrói essa história de família, fala de um filho que estava destruído pelo seu pecado, mas o segundo passo para esse filho recuperar a sua saúde emocional foi quando o pai o perdoou, deu a ele uma nova chance, uma nova oportunidade. Lembrando que tudo isso aconteceu porque o filho também reconheceu aonde tinha errado. Eu já falei várias vezes aqui na igreja que às vezes quando a gente fala de perdão, a gente só fala de quem tem que perdoar. Mas a gente não fala de quem tem que pedir perdão. Você tem que perdoar, irmão. Você tem que ir lá e não importa o que ele fez. Mas da mesma maneira a gente tem que pregar: você que falou o que não devia, você que fez o que não devia, vai lá e peça perdão. Vai lá e assuma o seu erro. Quando o filho assume o erro, o pai oferece uma nova chance, a restauração começa. E o último passo que Jesus nos mostra aqui nessa parábola, para a gente recuperar a saúde emocional da família, está no versículo 20, a parte A. Diz assim: versículo 20, a parte A: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. A parte A: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Olha que detalhe que Jesus coloca aqui na história. O menino ainda estava longe. Quando ele apareceu lá na curva da estrada, longe, o pai que estava no portão de casa já o avistou. O que está implícito aqui nessa história que Jesus... Você tem que prestar atenção nos detalhes daquilo que Jesus fala. Ora, se o pai já viu o filho quando o filho estava ainda longe, o pai não viu o filho quando ele estava perto, quando ele estava longe, o seu pai o avistou. Significa, Jesus está criando aqui essa história e ele está dando a ideia do quê? De que muito provavelmente, se o pai enxergou o filho quando ele estava longe, é porque antes do filho aparecer, ele estava esperando. Ele já estava no portão. Por isso que quando o filho apareceu lá, ele já olhou, ele já viu.
Jesus nos dá essa ideia. Jesus constrói uma figura aqui. Qual é a figura? A figura de um pai, um velho pai, debruçado no portão, olhando fixamente para o horizonte, possivelmente com seus olhos marejados, cheios de lágrima. E se você se aproximasse desse pai, provavelmente você ouviria uma oração. No portão de casa, aquele velho pai com o semblante abatido, com os olhos marejados, mas balbuciando algumas palavras, fazendo uma oração. Deus, eu não sei onde meu filho está, mas eu sei que onde ele está, o Senhor pode trabalhar na vida dele, e o Senhor pode cuidar dele, e o Senhor pode restaurar a vida dele. Realiza o teu trabalho na vida do meu filho e traz ele de volta, Senhor. Possivelmente, se nós passássemos na porta da casa do filho pródigo, talvez por semanas, talvez por meses, se nós passássemos ali, talvez no final da tarde, nós veríamos sempre a mesma cena. Estou supondo aqui, tá bom? Entre 5 e 6 da tarde, por exemplo. Se nós passássemos ali, nós veríamos sempre a mesma cena. Um velho pai debruçado sobre o portão, olhando fixamente para o horizonte, com os olhos cheios de lágrima, fazendo uma oração pelo seu filho. E talvez, depois de passar vários dias, a gente perguntaria assim, mas por que você está orando aí? Vamos falar a real? Já faz meses que seu filho foi embora, ele não vai voltar não. Desculpa, é seu filho, mas todo mundo conhece ele aqui, ele é famoso aqui na vizinhança, ele é rebelde, ele é egoísta, ele só pensa nele. Seu filho não vai voltar não. Provavelmente esse pai diria para você, ele vai voltar. Porque eu sei que onde ele está, nesse exato momento, Deus está trabalhando na vida do meu filho. E ele vai voltar. Então Jesus nos mostra que o terceiro passo para a gente recuperar a saúde emocional da nossa família é jamais perder a fé no agir de Deus, no trabalhar de Deus. Não adianta nada a gente ter toque afetivo, não adianta nada a gente, qual que é o segundo passo? A gente praticar o perdão, se no fundo a gente não acredita em Deus. É como o pastor Toninho estava falando do medo aqui. Nós podemos ter momentos de medo. Davi, que escreveu o Salmo 55, escreveu o seguinte também, o Salmo 56. E no Salmo 56, Davi fala assim, em me vindo o medo, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então Davi não nega os seus medos, não faz como alguns crentes que falam, crente não pode ter medo, crente não pode ter... Não, Davi diz assim, eu tenho momentos de medo, eu tenho momentos de desespero, mas como o pastor Toninho colocou aqui, a gente não vai deixar esse medo nos dominar, a gente não vai deixar esse desespero nos petrificar, ainda que eu tenha esses momentos. Em outras palavras, nunca deixe que o medo seja maior do que a sua fé. Nunca deixe que o desespero se torne maior do que a sua fé. Ainda que você esteja vivendo um momento difícil como esse pai estava vivendo, ele tinha alguma perspectiva, ele tinha alguma certeza de que o filho dele ia voltar para a casa dele? Ele não tinha certeza nenhuma, mas todo dia ele ficava no portão daquela casa, debruçado, olhando o caminho. E se ele estava fazendo isso, é porque ele tinha fé no coração dele, de que um dia ele ia olhar e ele viria o filho dele voltando para casa. Isso é fé, querido. Eu não sei quais são as dificuldades que a sua família está passando. Talvez hoje você esteja debruçado no portão da existência, no portão da vida. Você está olhando a sua família, você está olhando a realidade. Tantos problemas, tantas dificuldades. Talvez como esse pai, você esteja sofrendo porque você já fez tudo que poderia fazer e você não pode fazer mais nada. Se esse pai fosse atrás do filho, encontrasse o filho e vão para casa, provavelmente esse pai teria estragado o que Deus estava fazendo na vida do filho, porque o filho era soberbo, era orgulhoso. Deus tinha que quebrantar aquele filho. Ele tinha que passar uma temporada lá no meio dos porcos. Filme de Netflix, né? Entre os porcos, temporada 1. Às vezes a gente continua duro, aí a gente fica lá, Entre os porcos, temporada 5.
Cuidado para você não ficar entre os porcos mais do que precisa. Esse filho ficou uma temporada lá entre os porcos. Deus quebrantou o coração dele. Se o pai fosse lá buscar o filho, talvez o filho falasse: demorou, hein, coroa? Estou aqui no meio desses porcos aqui. Vai logo aí, me dá logo um anel novo. Talvez esse filho, ele não estaria pronto. Então, o pai não foi atrás do filho. O pai deixou Deus trabalhar na vida do filho. E quando Deus completou a obra, o próprio Deus trouxe. E aí o pai pode fazer a parte dele. Talvez você esteja como esse pai, debruçado no portão da vida, falando: e agora? E agora? E agora? Querido, se você não pode fazer muito mais pela sua família, tenha fé em Deus. Ore todos os dias. Todos os dias. Porque essa história acaba de... Eu vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui para a gente terminar com a música da família. Pode subir? Essa história aqui termina de um jeito muito bonito. Um dia, alguém passou lá no portão da casa. E como é que estava o portão? Vazio. Não tinha mais ninguém naquele portão, debruçado, chorando, triste. E quando alguém passou em frente àquela casa e viu o portão vazio, ouviu um barulho de festa dentro da casa. Estava todo mundo cantando, estava todo mundo feliz, estava todo mundo celebrando. Por quê? Porque Deus realizou um milagre naquela família. Aquele pai creu em Deus, ele fez o que ele poderia fazer e ele creu em Deus. Eu também quero crer que vai chegar o dia, e se esse é o ano da família, oramos a Deus para que seja nesse ano de 2019, em que um dia alguém vai passar na vida e também não vai mais te ver no portão, e vai ouvir um barulho lá dentro da sua casa, um barulho de festa e de celebração, de alegria daquilo que Deus vai fazer na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Essa é a nossa fé. É nisso que nós cremos, nesse Deus maravilhoso. E a gente pode concluir, enquanto os irmãos... Podem vir já a gente se preparar aqui, enquanto os irmãos se preparam. A gente conclui então, fazendo uma pergunta. Quais desses passos que Jesus mostrou aqui na parábola, que nós ainda não estamos dando? Quais desses passos que você ainda não está praticando? Pratique o toque afetivo. Eu vou fazer massagem afetiva lá no meu pai, na minha mãe, no meu filho, na minha filha, na minha esposa. Pratique o toque afetivo. Exercite o perdão dentro de casa. Porque não tem família ideal. Lembre-se disso. Ele fez. Ele é real, ele pode errar. Pratique o perdão dentro de casa. Nunca deixe morrer a sua fé em Deus. O medo existe, o desespero existe. Mas eles não podem ser maior do que a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Que no ano da família, Deus abençoe as nossas famílias em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Pela minha família e por tua presença no meu lar, te agradeço pelo pão de cada dia.